Falta de ar, palpitação, sensação de que alguma coisa está errada. Será que eu tô com síndrome do pânico? Bem-vindo ao tema da semana de Jinshin Jyutsu. Toda terça a gente tá aqui para ver alguma questão física ou emocional que o Jinshin Jyutsu, essa filosofia milenar japonesa, tem para ajudar você. Através de toques muito simples que você vai fazer no seu próprio corpo, você harmoniza toda a sua energia. Se você ainda não segue o canal, comece a seguir. Eu sou a Thelma Schiner, credenciada no Jinshin Jyutsu há mais de 20 anos e também astróloga. E aqui eu tô para ajudar vocês mostrando esses pontinhos muito simples para se tocar e harmonizar tanta coisa que o Jinshin pode ajudar. E hoje nós vamos falar de uma questão que tem aparecido com muita força, principalmente agora durante a pandemia, a quarentena, que é a síndrome do pânico. Essa é uma manifestação que não acontece só agora na época de pandemia. Muitas pessoas têm ou já tiveram alguma crise de síndrome do pânico. Os sintomas são muito aflitivos, onde a pessoa tem uma sensação de que vai morrer ou perde o ar e já acha que está com coronavírus porque não está respirando bem, ou com taquicardia e acha que pode ser alguma questão de coração e na verdade o que ela está passando é por uma crise psicossomática, psicológica, que afeta também muitas questões físicas, mas que não é nada orgânico para ser tratado. As pessoas podem ter uma única crise de síndrome do pânico na vida e nunca mais ter nenhuma crise. Já outras pessoas podem ter crises mais frequentes a partir da primeira vez que passam por isso. Cada caso é um caso, mas já se tem alguns estudos e pesquisas percebendo que quem tem essa tendência de síndrome do pânico pode ter o primeiro episódio por volta da adolescência, uma época em que os hormônios estão mudando muito e existem algumas teorias e possibilidades de que esse descompasso emocional psicossomático venha por conta de mudanças hormonais. Também já se observou que é mais frequente mulheres terem síndrome do pânico do que homens. Não que não haja homens com síndrome do pânico, sim, existem, mas a quantidade de casos relatados de mulheres é maior. Costumam dizer que a maioria das crises são uns 10 minutos por aí. Daí a pessoa vai perceber que realmente não estava com nada físico acontecendo e que é a hora de começar a olhar o lado psicológico, emocional. Sem dúvida que se você tiver uma crise muito forte de falta de ar, é bom perceber se isso foi só de uma crise do pânico ou realmente existe algo fisiológico para se observar, procurar um médico para acompanhar. A mesma coisa se você tem essa taquicardia ou uma sensação de aperto muito forte no peito. Se isso passa logo e depois você fica super bem, provavelmente faz parte de uma síndrome do pânico, mas também é bom ficar atento, conversar com o seu médico sobre o episódio, até para fazer alguns exames e descartar de vez que seja algo fisiológico do coração. Sem dúvida, o estresse, a ansiedade, algum momento da vida onde está havendo muita tensão, pode ser um momento mais propício para ter essas crises de pânico. Mas também há relatos de pessoas que estavam em situações ótimas, às vezes numa viagem de turismo deliciosa, e acontece esse primeiro episódio. Então a gente não pode categorizar de que a síndrome do pânico vem apenas por questões psicológicas, emocionais ou de tensão daquele momento presente. Mesmo não sendo uma questão do momento, de alguma pressão sendo vivida naquele instante, pode ser questões psicológicas para serem trabalhadas
mais antigas, mais do fundão, como a gente diz, e que isso só mesmo com o acompanhamento de sessões de terapia por um bom tempo é que a gente começa a conseguir ir tirando lá do fundo do baú essas sensações ou vivências que a gente às vezes apaga do passado e tem que retomar para desenvolver, conhecer e resolver de uma maneira mais saudável. Mas aqui eu não estou só para contar, mas poder te ajudar com o Jinshin Jyutsu. O Jinshin Jyutsu ajuda muito nas causas de qualquer condição, sejam elas físicas, fisiológicas, emocionais, psicológicas e até mesmo espirituais. E hoje eu vou dar 2 dicas rápidas. A primeira dica que eu quero dar é uma respiração, porque é sabido que quando a pessoa está dentro dessa crise da síndrome do pânico, a afobação que ela sente é muito forte. E quando a gente se concentra na respiração, é um dos pontos melhores que a gente tem para ajudar essa pessoa a sair dessa estabanação, entrar mais no aqui e agora, juntar as pecinhas com ela mesma. A respiração é um dos pontos chaves que a gente utiliza em meditação. Existem várias formas da gente fazer isso, mas aqui hoje, na primeira dica, vai ser muito simples, justamente para aquela pessoa que está tão aflita que não dá para ficar inventando coisa muito complicada. Nós vamos simplesmente respirar e a cada respiração, contar essa respiração. E, se possível, até imaginar, visualizar esse número entrando na inspiração e saindo conforme você expira. Vamos fazendo e você vai entender. Apenas feche os olhos, relaxe e observe a sua respiração. Nós iremos contar cada respiração completa. Então, a gente vai começar a inspirar, imaginando e visualizando esse número 1 entrando no corpo, e na hora da expiração, conta 1 e visualiza o número saindo. Então, nova inspiração e agora é o 2 que entra dentro do corpo. E a gente expira o número 2, visualizando esse número para fora. E continue contando os números a cada inspiração e expiração no seu ritmo próprio. Você pode expirar pela boca como estou fazendo, ou se achar melhor, faça da sua maneira. Também priorize encher na inspiração a parte inferior do corpo, no ventre. Experimente até colocar as mãos como eu faço e sentir a pressão do ar que vai enchendo o ventre e expandindo a sua mão para fora. Depois, se quiser, nem precisa manter a mão ali, mas continuando a sentir a expansão do ventre a cada inspiração. Viu? É muito simples e traz a gente para o aqui e agora imediatamente. Experimente não só se você tem síndrome do pânico, mas em qualquer situação que você quer sair do peso do passado ou das preocupações do futuro. Agora que você está relaxado, feliz, eu vou pedir para que você vá aqui embaixo nessa mãozinha e clique nesse like. Para mim ajuda demais e para você não muda nada. Eu agradeço. E vamos então agora para a dica rapidinha que eu também tenho de Jinshin Jyutsu. Existe uma trava, a trava número 22 do Jinshin Jyutsu, que ajuda demais a gente se sentir bem em qualquer situação. Ela não serve só para síndrome do pânico, mas sim para a gente se sentir encaixado na vida, ou quando a gente está acanhado numa situação social. Qualquer sensação que eu tenha de que eu não estou confortável, me sentindo bem, encaixado em mim mesmo. Mas aqui, o importante é você saber tocar essa trava, principalmente naquele momento de pânico, de muita ansiedade ou de qualquer desconforto. Vamos lá?
Encontre uma posição confortável e coloque uma das mãos embaixo da clavícula do lado oposto, ali na frente, e com a outra mão por cima, cruzando embaixo da clavícula do outro lado. Relaxe, apoie os cotovelos ou se recoste, deite e fique pelo maior tempo possível relaxando e sentindo esses pontos. Você também pode colocar as mãos paralelas, cada uma de um lado. Deixe os dedos tocando embaixo da clavícula da mesma maneira. Fique um bom tempo. Experimente fazer várias vezes, em todos os momentos onde você precisa se encaixar mais em si mesmo. E eu vou dar uma outra dica. Num momento de muita ansiedade ou síndrome do pânico, você pode tocar a trava número 22, como a gente fez, e ao mesmo tempo respirar, contando e visualizando cada número. Faça o combo de uma vez só e certamente vai baixar bastante essa ansiedade para não te angustiar tanto. Terça-feira que vem eu tô aqui para a gente continuar vendo alguma questão física ou emocional que você pode se harmonizar. Escreva aqui embaixo o que você precisa aprender. Pode ser uma questão bobinha, diária, ou até questões mais crônicas que você queira se harmonizar. Escreve aí embaixo. E até a próxima semana.